amados, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nesse momento, estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo da Igreja Missionária, da fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus no Facebook. E todas as nossas transmissões ao vivo, quando acaba, ela vai para o YouTube, o TV Brasil BR, Bispo Bruno Couto, canal do YouTube, que você pode estar acompanhando aí. Hoje, esse culto especial, desta reunião especial, desse culto dessa noite, está sendo transmitido aqui. Hoje, em especial, o culto do Memorial de Cristo Jesus, do nosso Senhor Yeshua, Filho de Deus, Jeová Deus e Alfa de Deus, e da celebração da morte de Cristo Jesus. O Memorial de Cristo, na verdade, nada mais é de lembrar de um ato amoroso, de um ato bondoso, onde, na realidade, esse ato que o nosso Senhor Cristo Yeshua fez é um ato que ele foi um sacrifício maior. Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu seu Filho como sacrifício de resgate, em troca da nossa salvação e redenção. E esse feito é um feito que jamais os humanos, e geração após geração, pode esquecer isso na Terra. E se não fosse o sacrifício maior do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, a gente não tinha a esperança da ressurreição da vida eterna. E esse feito é um feito que nós temos que glorificar o nome do Cristo, o nome de Deus Pai, para que a gente possa entender o porquê, o significado disso aqui, né? Porque se você hoje está aqui na Terra, eu, você e todos que estão aqui presentes, é justamente por esse fato, esse feito, porque Cristo, em forma de humano, ele sofreu, ele foi apedrejado, foi cuspido, ele foi botado coroa de espinho na cabeça dele, foi cuspido, foi humilhado, foi zombado, tomou chuva, tomou sol, foi pregado as mãos e os pés dele em uma estaca, no madureiro, e ele sofreu chicoteadas, espadada, e morreu por nós de uma forma muito cruel, onde o ser humano sanguinário, ser humano que não presta, que não vale nada, ainda assim, com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, em prol da nossa salvação e redenção, ainda assim tem pessoas que ainda criticam, ainda murmura, reclama de tudo da vida, não agradece a Deus pelo dia, não agradece por estar vivo de pé, não agradece pelo oxigênio que respira. Porque o nosso Senhor Cristo Yeshua é o nosso Salvador e resgatador, é o nosso libertador. E ele está à direita do trono do Pai, reinando sobre o reino de Deus. É merecido e louvado. E Deus, ele deu toda a honra e toda a glória a Cristo, né? Deu poder a eles aos céus e à terra. E toda criatura nos céus e na terra e debaixo da terra tem que se dobrar diante do nosso Senhor Cristo Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos abordar nesse momento textos bíblicos aqui, falando sobre quando ele estava com os seus discípulos, seus apóstolos, quando ele automaticamente ele falou da importância do cálice, que é o vinho, que representa o sangue dele, e o pão, que representa o corpo, que nós vamos passar aqui agora, vamos passar aqui daqui a pouco, mostrando, né, passando um para o outro. Aqui tem membros aqui da igreja, que está aqui comigo também, e mostrando a importância dele para conosco. Então, a terra e os humanos têm que buscar a Deus, porque a ligação que nós temos, que
temos que buscar com o nosso Senhor, né? Porque o mundo, existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. Então, quando Jesus Cristo é arrebatado ao terceiro céu, ele está lá à direita do trono do Pai, reinando sobre tudo. E nós, como co-herdeiros, como representantes de Cristo aqui na Terra, temos a obrigação de dar reverência ao nome do Filho de Deus e ao nosso Senhor Cristo, e a Jeová Deus e ao Todo-Poderoso Deus Pai. E como é de costume, todos os nossos cultos, nós sempre aqui falamos sobre, né, a questão dos e-mails que possam mandar. Num culto especial, nós estamos tratando aqui somente do memorial de Cristo Jesus. Né? Então, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nos seus contatos, no seu privado, esse memorial tão importante, né? Esse feito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, onde ele foi tronizado rei sobre o reino de Deus, o reino messiânico. E ainda assim as pessoas continuam praticando, fazendo as coisas erradas, fazendo orgias, né? Homens beberrões, ladrões, extorquiadores, adúlteros, fornicadores, homens que se deitam com homens para propósitos naturais e com animais, e praticam até sexo com animais. Outras práticas que as pessoas fazem de errado, né? As pessoas murmuram, nada está bom, tudo reclamam. Então, meus amados, ainda assim, esses não herdarão o reino de Deus. Isso você pode ter absoluta certeza, que essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Mas nós podemos ter a certeza de que todo aquele que busca a Deus, aquele que persevera no Senhor, ele será salvo. Então nós não podemos, de hipótese nenhuma, renegar Deus em momento algum. Ainda que você venha a tropeçar, ainda que você venha a cair, você tem que continuar buscando a Deus para te lapidar, para te fazer você de um homem e mulher melhor, para que a gente seja cada vez mais feliz daquele que é cônscio da sua necessidade espiritual. Esse é feliz e sábio e terá vida eterna. Mas o tolo ele vai para a ganância das festas, dos paredões, da bebida, das cachaças, das drogas, da música ultrajante, de descer e dançar até o chão, de praticar sexo no meio da rua, com mulheres e com homens, e por aí vai. Né? Botar sons com músicas desagradáveis, que vem manchar o nome de Deus, da família, denegrir a própria mulher, o próprio homem. Então, muitas coisas existem. Guerra, nações contra nações, reino contra reino, escassez de alimento, de água, muita gente passando fome, dificuldade, terremoto, tsunami de lugar após outro, sinais no céu. Tudo isso Deus disse através de Cristo que isso aconteceria nos últimos dias. Então, 2 Timóteo 3:1 diz o quê? Que nos últimos dias os tempos seria crítico e difícil de suportar. E nós não podemos vacilar, ser vigilante, andar atento, sempre atento, vigilante. Como um guardião que guarda a sua casa, guarda o templo com a espada dele ali, preparado para o ataque do inimigo. Né? Então, é o que nós temos. Então, hoje a nossa luta é contra a carne e também a luta espiritual, contra os espíritos, os podestários, os principados. Né? E nós temos que saber aproveitar, né? Aquilo que nós temos de bom é o domínio das escrituras sagradas, dos tesouros espirituais de Deus para a nossa vida, para que a gente possa, cada vez mais, a gente consultar, meditar, periciar as escrituras. Quanto mais você tem a necessidade espiritual,
da leitura, da fome, da sede de você se aprofundar mais sábio e rico e poderoso espiritualmente você se tornará. E sempre em oração, pedindo sabedoria, tendo humildade, tendo discernimento, tendo tudo isso, você vai chegar ao patamar que você merece. E nós podemos, sim, conseguir conquistar o nosso espaço no reino de Deus. O reino de Deus ele tem que estar dentro do nosso coração. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração inicial para que a gente possa estar conectado com Cristo. E vamos ler também aqui a temática aqui do Memorial de Cristo, que é Lucas 22, versículo 19, depois o 20. Né? E é importante que você anote esses textos para que você acompanhe, leia, medite e faça uma autoanálise da sua própria vida. O que é que você, podemos melhorar como pessoa? Haja vista que nós, como seres humanos, somos uma merda, né? Somos falhos imperfeitos. Né? Então, nós podemos melhorar, nós podemos chegar ao patamar que nós queremos. Só dependemos de nós. Dependemos de cada um de nós chegar onde nós queremos chegar. Né? Ter ambição pelo conhecimento exato da palavra, né? E a riqueza do poder dos tesouros espirituais. Você só terá ganhos, será um homem sábio ou uma mulher sábia, e você prosperará e terá a vida eterna para a sua vida, com certeza. E Deus ele não se esquece daqueles que são leais a Ele. Ainda aqueles que estão aí e não procura a Deus, ele tem misericórdia, ele tem pena, está dando a oportunidade para que essas pessoas venham se arrepender, para que Deus chame ele para a salvação, né? Como diz, você que está afastado do Evangelho, você que está aí nesse momento passando por um período difícil, né? E você se afastou do Evangelho, se afastou da igreja. Isaías 55:7 ele diz o que é que Deus ele requer de você. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele sabe o que nós precisamos. E você, como pessoa, tem que entender que você também tem que ter o seu lugar para com Deus. Né? Exatamente, Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, abre-se as portas espiritualmente. Então, nós vamos fazer uma oração inicial aqui. Vamos fazer uma oração inicial aqui para que a gente possa dar seguimento aqui, né? Levante suas mãos e oremos. Pode deixar o fundo de ouvido, se tinha problema nenhum você deixando. E oremos. Pai amado, Deus eterno, Tu és fiel, Tu és todo poderoso. Tu és o grande Adonai, Tu és Jeová Deus. Tu és o Altíssimo, Supremo, Todo-Poderoso. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Onipotente, Onipresente. E estamos aqui, ó Senhor, te agradecendo por tudo. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer por respirar o teu oxigênio. Agradecer por esse grande feito que o Senhor fez, o sacrifício de resgate, pela nossa salvação e redenção, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, o teu Filho amado. Aquele que está à direita do teu trono, reinando sobre o teu nome. Damos glória ao teu nome, veemência ao teu nome, exaltamos o teu nome e o teu poder, porque foi dado poder aos céus e à terra, e toda criatura dos céus e da terra, e debaixo da terra, tem que se dobrar para o nosso Senhor Cristo Jesus, porque Ele está à direita do teu trono, reinando sobre o reino de Jeová Deus, o Pai maior, todo-poderoso.
E o nosso Senhor Yeshua, o Cristo, nós pedimos aqui em nome dele, assim, em nome do teu filho amado, que foi o último Adão, aquele que deu a esperança da vida eterna e que remiu nossos pecados, nossas enfermidades, e ter a esperança de ter a vida eterna, de estar aqui mais uma vez de pé. E se não fosse o sacrifício do teu filho, nós não teríamos essa chance, essa esperança. Porque o Senhor é misericordioso e amou tanto o mundo que deu seu único filho em troca da nossa salvação. E o Senhor é misericordioso, é bondoso e vagaroso. O Senhor sabe de todas as nossas fraquezas, nossas falhas, porque nós não valemos nada, mas estamos aqui de pé porque nós só cremos em Ti e adoramos a Ti e temos a necessidade de Ti, ó Senhor, porque sem a Ti nós não somos nada, Senhor. E sem a Tua excelência, sem Teu aval, sem Teu Espírito Santo nos guiando na nossa vida, nós não somos nada. Porque o ser humano sem a Ti, ó Senhor, não é ninguém. E por isso nós pedimos a Tua orientação. Que o Senhor nos guie sempre e nos proteja através do Teu Espírito Santo, como Teu escudo protetor, nos colocar debaixo dos Teus braços, das Tuas asas. E o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo aqui e aqueles que virão assistir depois. Que o Senhor abençoe as casas, as famílias, e essa palavra ela seja compartilhada até os confins da terra, na rede mundial de computadores, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. E que essa palavra toque no coração e toma posse agora, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. E eu peço aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o próprio Deus, através do teu Filho Cristo Jesus, e ainda assim, o próprio Cristo, ele deixou bem claro, né? Em Lucas 22, versículo 19, do 20, que nós vamos ler aqui. E nós vamos ler aqui na íntegra e vamos ler outros textos aqui também. E depois vamos fazer a passagem do pão e do vinho, né? Então, começamos aqui por Lucas 22, versículo 19, e diz assim o seguinte: porque eu vos digo, não, começando aqui pelo 19, diz assim: e ele, tomando o pão, tendo dado graças, e partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, Cristo Jesus, ele disse, através do capítulo 22 de Lucas, versículo 19, né? Que isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, o pão representa o corpo de Cristo. Então, por favor, passe o pão aqui nesse momento para você primeiro fazer. Agora passa aqui, por favor. Esse aqui está simbolizando o corpo, o pão, que é o corpo de Cristo. Por favor, que você possa fazer o mesmo que está em casa aí agora, nesse momento, né? E agora vamos ler Lucas, capítulo 22, versículo 20, que vai falar aqui agora. E semelhante também ao cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, e é o meu sangue que é derramado por vós. Ou seja, o sacrifício do sangue dele que é derramado em troca do nosso favor, da nossa salvação e redenção, para remir nossos pecados, nossas enfermidades. Então, agora, nesse momento, por favor, passar o copo para você. Passar aqui. Aqui é o 20,
vinho sem adição de açúcar, que é o vinho que aqui ele está puro, porque não pode ter álcool nem açúcar, representando o sangue de Cristo Jesus. Então, é isso. Aí aqui, para finalizar, né, nós vamos ler também aqui o livro de 1 Pedro 3,18, né? Fica depois de Lucas, 1 Pedro 3,18, né? Em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui 1 Pedro. Coríntios, Efésios. Vamos ler 1 Pedro e depois fazer a oração sobre Timóteo, Paulo, Timóteo, Tito, Hebreus. Depois de Hebreus vem Pedro 3, versículo 18. Vamos ler aqui nesse momento. Diz assim: porque o Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, e o justo pelos injustos, para que não nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, 1 Pedro 3,18 diz isso. Então, vamos ler mais uma vez aqueles que não conseguiram entender. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, importantíssimo, né? Nós lemos aqui. Agora, depois da passagem aqui dos pão e do vinho, simbolicamente representando o corpo e o sangue de Cristo, vamos orar aqui agora mais uma vez. Né? Pai amado, Deus eterno, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és Todo-Poderoso. Acabamos aqui, Senhor, de passar aqui a passagem simbolicamente, o pão sem fermento, o suco de vinho sem adição de açúcar nem álcool, representando o sangue do Teu Filho amado Cristo, na sua pura perfeição, porque Teu Filho, Tu és perfeito, e por isso é gratificante e é louvável. Nós agradecemos por esse feito maravilhoso que foi pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Porque Teu Filho justo foi sacrificado pelos injustos e vivificado pelo Teu Espírito, e está à direita do Teu trono, reinando sobre o Teu trono. E olhando para todos nós aqui na terra, todos aqueles que proclamam o Teu nome, o Teu reino, e a Tua presença está aqui, ó Senhor, o Teu Espírito Santo, que nós cremos em Ti, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse memorial de Cristo, ele é para lembrar você que o nosso trabalho, o nosso dever, ele é sério. O compromisso que nós temos com a palavra de Deus, o sacrifício que foi dado a nós pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, de termos a condição de voltar a viver da ressurreição, né? E
nós temos que gratificar isso. Como nós podemos agradecer e mostrar esse favor ao nosso Criador, Jeová Deus, e ao nosso Senhor Cristo Jesus? Lá em Mateus capítulo 28, que nós vamos ler agora, 28, versículo 19 e 20, aqui é bem claro na passagem do Novo Testamento, o que diz aqui, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E diz assim o seguinte, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, está na página 1394. Diz assim o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e esse que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Até o fim desse sistema de coisas, né? Então, essa ordem que Jesus Cristo deixou no passado, para que a gente pregai a palavra do Senhor, é uma obrigação de todo cristão batizado, todo aquele que fez um pacto, fez um selo com o reino de Deus. Quando você se mergulha nas águas e se batiza, você está se revestindo de uma nova pessoa, de um novo ser humano. Tudo que você fez ficou lá atrás. Deus perdoou tudo isso. Você, quando sai das águas, você sai uma nova pessoa. Então, quando você sai das águas como uma nova pessoa, você faz um casamento com o reino de Deus. Você está mostrando e provando a ele que você, dali em diante, você tem a obrigação e o compromisso de pregar a palavra de Deus nas ruas, de porta em porta, nos hospitais, nos asilos, onde quer que seja. E o cristão que ele não prega, ele não é cristão. Isso eu sempre bato nessa tese. E você que está afastado do Evangelho também tem que entender isso, né? Vamos ver o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas depois de Mateus, né? E aí a gente vai ver toda essa questão do livro de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 4, versículo 5. E diz o seguinte, né? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, está na página 1648, né? Quem tem sua Bíblia impressa na mão, diz assim o seguinte: para redimir os que estavam sob a lei, para recebermos a adoração de filhos. Né? Porque, e aí o 6 diz o seguinte aqui, né? Porque vós sois filhos de Deus, e enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que chama Abba Pai, né? Então, nós temos que ter a consciência de que nós temos que buscar a Deus sempre o tempo todo, né? Então, você que está aí nesse momento, né? Você que está desviado do Evangelho, nós vamos ver aqui o livro de Isaías, né? Capítulo 55, versículo 7. Esse é o momento para que você possa se reconciliar com Deus. Esse é o momento. O momento da reconciliação é esse. Porque você, nesse momento, é uma pessoa que caiu na fraqueza. E todo cristão que se afasta do Evangelho de Deus, ele cai em fraqueza. E se ele cai em fraqueza, ele, consequentemente, ele vai ter a oportunidade
que o Espírito Santo visite ele para que ele retorne para a luz, para a casa do Senhor. Então, o livro de Isaías 55, versículo 7, ele é bem enfático. Ele diz aqui as qualidades do nosso Deus Todo-Poderoso. O que é que ele requer de nós? É como um pai que está esperando um filho rebelde, que está ali, precisando ser perdoados. Porque o nosso Senhor, Cristo, ele deu uma grande demonstração de humildade, de fé, de obediência. Né? Quando ele estava passando por dificuldades, problemas, ele ia para o deserto, passava dias, jejuava e orava, e pedia a Deus em oração com sentimento, para que Deus ajudasse ele. E pediu ao Pai forças para que desse tudo isso. Né? E o que nós temos que fazer hoje? Nós temos uma ferramenta poderosa, que é a Bíblia Sagrada, e as Escrituras Sagradas que nos têm resposta para todas as coisas. E nós sabemos que no passado era muito complicado. Né? Muitos tinham que receber a orientação de Deus para tomar a direção. E hoje nós temos aqui um manual que Deus deixou para a gente, que é a Bíblia Sagrada. Então, vamos ver aqui Isaías 55, 7, é o que diz aqui. Ó. E deixe que o perverso abandone o seu caminho, e o homem justo os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. Olha só a parte B, o que diz aqui. E para o nosso Deus, porque ele o abundantemente perdoará. Então, aqui já está dizendo, deixe o perverso, abandone o seu caminho. Ele deixar de fazer aquelas práticas que ele fazia lá atrás. E o homem justo, seus pensamentos maus, né? E permitam retornar para o Senhor, para Deus, para Jeová Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. E ele terá misericórdia, porque ele terá misericórdia, né? Dele, né? Aí a parte C diz aqui o seguinte: e para o nosso Deus, porque ele abundantemente o perdoará. Então, se você está afastado, volte para Deus. Ele está te aguardando ansiosamente para que você não venha perder o favor da salvação. Né? Então, esse memorial de Cristo que foi feito hoje, esse culto especial, já está finalizando aqui, faltam alguns minutos, né? Está mostrando para você que você tem que se redimir para Deus. Porque o nosso Senhor, ele é misericordioso. Ele é justiça e ele é severo, como tem que punir. Mas ele sabe que a humanidade carece de ajuda. Ele sabe que nós somos falhos, sabe as nossas limitações. Então ele não vai poder cobrar aquilo que ele sabe que a gente não tem condição de fazer. Então nós temos que buscar a ele, buscar em oração, leitura, tudo isso. E tudo isso é importante porque nós temos as ferramentas diversas de alimento espiritual para que a gente possa nos nutrir daquilo que nós precisamos da palavra de Deus. Então, é sábio aquele que busca o conhecimento. É sábio aquele que tem a necessidade espiritual. E isso é importante. E isso é obrigação de nós fazermos isso. Porque é necessário. Né? E, como praticamente já estamos encerrando aqui, eu peço a vocês que compartilhem esse culto especial sobre o Memorial de Cristo e que você reflita bem o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo,
a importância que isso tem para nós, que a salvação, esse sacrifício de resgate que ele fez para a humanidade, não é só para a nossa geração, é para outras gerações que estão chegando. E aquelas que já passaram também vai ter a oportunidade de voltar a viver na ressurreição. Então, Deus ele é maravilhoso para conosco, né? E a gente jamais pode estar questionando a Deus o que a gente não tem que questionar, nós só temos que agradecer. Eu quero aqui agradecer a vocês por esse tempo que você dedicou hoje, uma semana de feriado de Semana Santa, né? O comércio capitalista ele faz isso para que você compre peixe, né? Para movimentar a economia e o mercado financeiro, né? Do seu município, da sua cidade, do seu estado. E nós vamos aqui agora encerrar com uma oração final. Eu vou a 30 segundos e nós vamos encerrar aqui com chave de ouro, com oração, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como diz o Salmo 23. E vamos que vamos, porque é muito gratificante estar fazendo aqui. Nós não sabemos até quando nós vamos fazer esse memorial. Mas, enquanto Deus estiver permitindo, nós vamos estar fazendo esse memorial em memória de Cristo. Bom, estamos aqui agora nesse momento agradecendo a todos vocês pela paciência e por ter ouvido o nosso culto. Vamos agora agradecer a Deus em oração e finalizar esse memorial de Cristo, né? Em nome do nosso Senhor Cristo Jesus, em nome do nosso Senhor Yeshua. E eu quero pedir a você nesse momento, você feche seus olhos, levanta as tuas mãos e vamos orar aqui agradecendo esse finalzinho para todos nós aqui. Pai amado, Deus eterno, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Supremo, Deus da eternidade, o Deus de todo poder. Tu és o excelentíssimo Senhor, Tu és Todo-Poderoso e todo poder emana das Tuas mãos. Queremos aqui agradecer por esse memorial em memória do Teu Filho amado Cristo Jesus, que morreu por nós, pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades. O Senhor tem tido compaixão sobre a humanidade, e gerações que vão por vir, e gerações que vão deixar essa terra. E por isso, ó Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui externar e agradecer por tudo. Só temos a agradecer a Ti, assim. Obrigado, obrigado. Gratidão, porque Tu és Todo-Poderoso, que o Senhor abra as Tuas portas e a Tua janela do céu e derrama o Teu óleo da unção através do Teu Espírito Santo, não só para a minha vida, nem para a minha família, mas para todos que estão assistindo aqui. Para todos que nesse momento estão passando por momentos difíceis, mas que lembrem do amor que o nosso Senhor Cristo Jesus, Yeshua, deixou para com nós, os ensinamentos da Tua palavra, para que a gente venha se salvar, Senhor. E por isso queremos externar as nossas graças e elevar o Teu nome e dar veemência ao Teu nome, Senhor. Porque toda a honra e toda a glória é dada a Ti, ó. E só temos a agradecer e que o Senhor nos dê uma noite de paz abençoada com a Tua proteção divina, com o Teu Espírito Santo, com a Tua luz. E por isso agradecemos aqui, não porque temos mérito nenhum, mas em nome do Cristo Yeshua, Teu Filho amado, o Cristo Jesus, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, eu quero aqui agradecer por tudo. Shalom Adonai e até domingo, se Deus permitir. Forte abraço para todos vocês.